Como que um Deus tão poderoso, tão majestoso, pode ser comparado com uma pomba? Fala, povo de Deus, graças e paz, tudo bem com vocês? Hoje eu quero compartilhar com vocês uma dúvida que eu tive recentemente, lendo 1 João, versículo 32, diz o seguinte: E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E essa dúvida pairou na minha cabeça. Como que um Deus tão poderoso, tão majestoso, pode ser comparado com uma pomba? Um animal tão inferior pra gente, né? Um animal tão desprezível, um animal tão insignificante, que muitas vezes para nós é sinônimo de raiva, né? Faz ninhos nos beirais da casa, suja tudo, caga em cima de carro, em cima de moto. E como que Deus, o Espírito Santo, sendo Deus, pode ser comparado com um animal? Não fazia muito mais sentido ser comparado com uma águia? Um animal muito mais poderoso? Com um gavião, com um falcão, com qualquer ave de rapina que é muito mais poderosa que um pombo? Não fazia mais sentido? Pois é, e pesquisando, eu obtive duas possíveis respostas que esclareceram muito minha mente sobre quem é o Espírito Santo. A primeira, analisando a anatomia do pombo, a gente percebe que o pombo é a única ave que não possui o sistema digestivo apropriado para comer carniça. O pombo não suporta comer carniça. Já em muitas aves de rapina, por exemplo, águia, falcão, coruja, a gente vê também esse sistema que suporta comer carniça. Então, em momentos da história aí, é normal a gente ver uma falta de caça, por exemplo, uma águia comendo carniça, restos mortais para sobreviver. Isso é normal, o sistema dela suporta isso. Já o do pombo não. Então, quando olhamos para João 1:32 e vemos que João testificou que viu o Espírito descer como uma pomba e repousar sobre ele, temos a plena certeza de que Jesus é uma carne limpa, uma carne nobre, né? Jesus não é carniça, Jesus não é carne podre. E isso chama atenção porque para a gente trazer o Espírito Santo para a nossa vida, a gente conseguir atrair o Espírito Santo para a nossa vida, a gente também precisa ser limpo. A gente precisa ser renovado, ser restaurado. A gente precisa nos purificar. A gente, cheio de pecado, cheio de erros, a gente não vai conseguir trazer essa atenção para a gente, né? E o pombo não tem fel. Ou seja, o pombo não tem amargor nenhum na sua carne. Olha que incrível. Com qualquer semelhança com o Espírito Santo é mera coincidência. Existe um ditado popular que diz o seguinte: pombo sem fel se refere a uma pessoa sem maldade, uma pessoa simples, uma pessoa pura. Então, mais uma vez, seria esse um fruto do Espírito Santo? A pessoa pura, uma pessoa sem maldade? Lá em Mateus 10:16, Jesus fala o seguinte: Sede prudentes como a serpente e simples como as pombas. Olha que incrível. A pomba é simples e é tudo que o Espírito Santo é. Não é um Deus inalcançável. É um Espírito simples. O Espírito Santo é um Deus simples, que habita em nossos corações, que habita em nossas vidas. E faz muito sentido. Já a segunda possível resposta, eu encontrei na Bíblia. E ela tem muito a ver com o nosso evangelismo, né? O nosso chamado para ser evangelismo, para disseminar as boas novas. Em Levíticos 5, do 5 ao 8, diz o seguinte: Será, pois, que culpado sendo numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou, e a sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado, que pecou, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha pelo pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado. Mas, se a sua mão não alcançar o que bastar para gado miúdo, então trará em expiação da culpa que cometeu ao Senhor 2 rolinhas
ou 2 pombinhos, uma para expiação do pecado e outra para o holocausto. E os trará ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para expiação do pecado, e como a sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá. Resumindo as minhas palavras, aqui no versículo 7 diz o seguinte: mas se a sua mão não alcançar o que bastar para um gado miúdo, ou seja, se você não tiver condições financeiras para trazer um gado miúdo, traz 2 rolinhas ou 2 pombinhas, né? Ou seja, traz uma ideia de um Espírito Santo acessível a todos. Se você não tem dinheiro para comprar um boi, um gado, traz um pombo, né? Um pombo que é acessível a todos. Se você não tem dinheiro para um, traz o outro. Traz um pombinho que você vai conseguir sacrificar do mesmo jeito e agradar o Senhor. Então, a ideia do evangelismo que eu citei anteriormente é isso. Será que a gente está levando o Espírito Santo como um Deus acessível às pessoas? Será que a gente está realmente levando, a gente como cristão, a gente está exercendo nosso papel de evangelista e levando o Espírito Santo de uma forma acessível, que as pessoas vão ver e vão entender, falam, nossa, esse é um Deus que eu consigo alcançar, né? Na minha miserável vida, eu consigo, né, alcançar um Deus, eu consigo trazer esse Deus para a minha vida, eu consigo andar com o Espírito Santo. Isso é interessante porque lá em Mateus 5,13, Jesus fala, vós sois o sal da terra. E é muito fácil a gente ser sal dentro da igreja, né? Difícil é você ser sal no mundo. O sal, quando ele é usado, ele some. E aí entra a quebra do ego, a quebra do orgulho, porque você não vai aparecer, você vai sumir. É difícil, né? Você colocar um sal numa comida e você, depois dela pronta, da comida pronta, você ir lá e falar, não, aqui tem um grãozinho de sal, aqui tem 1 grãozinho de sal. É difícil. Não é difícil, não é impossível. O sal derrete, se mistura, mas fica o quê? O sabor. O sabor do sal fica. E essa ideia de a gente ser sal na vida das pessoas, mesmo quebrando o nosso orgulho, mesmo quebrando o nosso eu, o nosso ego, que a gente não vai aparecer muitas das vezes, a gente não está fazendo aquilo para nos elevar, para nos mostrar, mas para levar um Espírito Santo acessível como uma pomba. É essa a ideia do cristianismo na nossa vida, é essa a ideia do evangelismo. Então eu quero convidar você para começar a olhar o Espírito Santo de uma forma diferente a partir de agora. Olhar o Espírito Santo como uma forma acessível para a sua vida e para a vida de quem você está ministrando o Evangelho. Fica com Deus, espero que tenha clareado a sua mente também, assim como o Espírito Santo clareou a minha. E é isso, uma graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém.